Malaquias, capítulo 3, do verso 13 ao verso 18, assim diz a palavra do Senhor. As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis, que temos falado contra ti? Vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos exércitos. Ora, pois, nós reputávamos por felizes os soberbos e também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que o temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-los-ei como um homem poupa a seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Vamos orar ao Senhor? Pai Santo, pedimos tua ajuda, tua condução, tua bênção sobre nós e que o teu Espírito, Senhor Deus, nos oriente nos caminhos e nos pensamentos, para que as palavras da nossa boca e o pensamento do nosso coração sejam agradáveis diante de ti. Abençoa o teu rebanho, abençoa aqueles que o Senhor escolheu para que estivessem aqui cultuando o teu nome e ouvindo a tua mensagem. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, o Senhor Jesus nós somos informados pelos evangelhos que ele deu uma palavra aos seus discípulos que serve de orientação para nós, como toda a palavra dele que foi registrada até os dias de hoje. Porque havia uma inquietação dos discípulos. Eles tinham provas incontestáveis de que Jesus era o Salvador, o Messias. Porém, numa determinada cidade ou aldeia, ninguém quis receber os discípulos e nem Jesus. Então ele, se retirando humildemente daquela cidade, não falou ali a sua palavra, o seu ensinamento. E os irmãos Tiago e João, filhos de Zebedeu, propõem a Jesus: o Senhor quer que a gente ore a Deus para que ele envie seus anjos e fogo do céu para que queime essa cidade? Então eles tinham noção do poder e do perigo que era terem provocado o Messias, o enviado de Deus, Deus na terra conosco. E aí Jesus lhes conta a palavra, por causa dessa palavra que muitos entendem que eles são chamados de Boanerges, que significa, do aramaico para o português, filhos do trovão. E daí o Senhor Jesus lhes conta uma parábola. Diz que um certo homem plantou com todo carinho aquilo que seria o sustento da sua família e tudo. E a plantação estava indo bem. Um inimigo, sabendo que isso tudo redundaria em sucesso daquele que ele odiava, então esse vizinho, por ódio, por sabotagem, joga sementes de joio no meio da plantação. Então, quando a plantação cresce, o joio cresce junto, que é simplesmente um mato, que, olhando grosseiramente, a gente imagina que é igual na sua formação como o trigo. Então, os discípulos de Jesus escutam essa parábola e Jesus, então, aplicando a João, diz, tanto a João como a Tiago, que diz as seguintes palavras: que os servos propuseram de tirar, enquanto cresciam as plantas, de tirarem o joio. E aí Jesus diz que o dono da plantação disse: não, deixa que tudo cresça e fazemos uma colheita só. E depois que colhermos, nós vamos espalhar, separar uns dos outros. Aí sim é o momento de jogar o mato seco no fogo e recolher o trigo no celeiro.
Então Jesus ali conta uma história que serve para que nós aprendamos a olhar o nosso tempo e a discernir o que Deus está fazendo. Porque, ainda que não tenhamos condições, não sejamos aptos, e nem há nada de útil em julgarmos a Deus, é isso que fazemos o tempo todo. E no nosso coração devemos entender o nosso lugar. E aqui exatamente essa é a preocupação de Malaquias e a preocupação de Deus falando por Malaquias para expressar ao povo, principalmente sobre a vinda do Messias. Então, que os irmãos que que assistiram a aula de escatologia que foi dada de manhã, nos domingos passados, sabem que os judeus acreditavam que a história é linear e que haveria uma intervenção na história que era a vinda do Salvador, do Messias. Ele julgaria, acabaria com o mal na terra e aí o povo viveria um reinado de paz, de harmonia e de fartura no mundo inteiro, chefiados pelos hebreus. Assim muitos acreditavam. Bom, o hebreu acreditava nisso por causa dos profetas, mas especialmente por Malaquias, que é dos últimos a escreverem a palavra do Senhor. Malaquias é, dentro do cânon, o último profeta inspirado por Deus. É interessante você notar que às vezes a gente não faz essa associação, mas inspiração tem a ver com o escrito, certo? Com aquilo que está sendo escrito. A Bíblia é a palavra inspirada por Deus, mas porque exatamente Deus inspirou homens para que escrevessem. Há profetas que não escreveram nada, pelo menos não temos nada escrito por suas mãos, como o profeta Elias, que foi grande no seu tempo, porém não escreveu nada. Eliseu, não temos nenhum escrito dele. Então, há grandes profetas de Deus que não escreveram uma linha. Abraão não escreveu nenhuma linha. Mas esses personagens foram escritos sobre ele por outros. Então, a inspiração tem a ver não com propriamente a visão que a pessoa tem, mas na hora que ele vai escrever, o Espírito de Deus ilumina para que aquilo que ele escreve seja, ainda que uma expressão humana, uma expressão exata da vontade de Deus e de forma perfeita, sem erro. A inerrante palavra de Deus, assim que ela foi escrita. Então, sob inspiração, Malaquias é dos últimos inspirados. Depois de Malaquias, o próximo profeta que aparece também não é um profeta literário, que é o profeta João Batista. João Batista retoma o ministério profético para preparar para a vinda do Senhor. Só que João Batista foi anunciado aqui no livro de Malaquias. Antes que venha o grande dia do Senhor, eis que levanto o meu servo, o servo Elias. Por que João Batista é chamado aqui de Elias? Porque ele vivia da mesma forma. O ministério era bastante semelhante ao de Elias, com uma diferença, que Elias operou grandes sinais e João Batista, o sinal que ele operou foi que pessoas se converteram de várias regiões, pagãos, soldados romanos, e vinham ser batizados por ele. Ainda os próprios hebreus se arrependiam dos seus pecados e eram batizados, se preparando para a vinda do grande dia do Senhor. Então é disso que o profeta Malaquias fala. Só que há um problema. Entre Malaquias e João Batista, tem perto de 400 anos. 400 anos, que é chamado de período interbíblico, ou também é chamado dos 400 anos de silêncio, porque Deus não levantou nenhum profeta. É nesse período de 400 anos, aproximadamente, até a vinda de Jesus e o anúncio de João Batista, nesse período é possível que as pessoas estivessem incomodadas com o fato dos ímpios prosperarem. Não muito diferente dos irmãos aqui, que nós olhamos e não entendemos por que Deus não destrói agora, não manda uma peste que mate toda essa gente ruim, que perverte e corrompe o mundo, que corrompe as nossas crianças. E muitas vezes promove até esvaziamento de igrejas e igrejas são fechadas. Igrejas com valores mundanos prosperam e se engrandecem. Né? Como um irmão disse aqui, hoje cedo para mim,
Falou, enquanto Jesus não tinha uma pedra para reclinar a cabeça, o missionário tal comprou o seu segundo helicóptero. Porque é interessante isso, que o inimigo também imita. À medida que ele vê que ele é derrotado pela igreja e pela mensagem do evangelho, ele cria igrejas parecidas com evangélicas, que pregam uma mensagem parecida, mas distorcida, cuja ênfase vai ser o seu bem-estar. E aí atraem pessoas que aí por isso se julgam cristãs, sendo que muitas delas não são realmente. Uma pessoa passa a ser cristã a partir da sua conversão, conforme entendemos, à medida em que elas creem e se arrependem dos seus pecados, elas se tornam cristãs. É nessa perspectiva que nós devemos continuar fiéis a Deus. E se ninguém quiser ouvir nosso evangelho, se a aldeia fechar a porta, nem por isso desejar sua morte ou sua destruição. Aqui, na verdade, a reação do povo de Israel, nessa época do profeta Malaquias, e é um nome até interessante, Malaquias, porque traduzido seria meu mensageiro, Malachi. Essa que seria a tradução do nome do profeta. E Deus usa esse profeta para dizer que Deus lança algumas perguntas para o povo. Todo o livro é baseado em perguntas que Deus está fazendo, um questionário que Deus faz para o povo e que o próprio Deus e o profeta respondem. Então aqui, Deus diz, as suas palavras foram duras contra mim. Deus está acusando o povo de ter dito palavras duras contra ele. E aí, o povo responde, em que nós temos sido duros com o Senhor? Quer dizer, o que nós dissemos que feriu o Senhor? Nós não temos sido ofensivos. Só que Deus atentava quando um falava com o outro. E vamos lembrar que Israel, vindo do cativeiro babilônico, tinha a ideia de que podia ter opção de deuses. Poderia cultuar o Deus de Israel e também outros deuses. Teriam opções. Mas aí eram conclamados pelos fiéis sacerdotes de Deus e pelos fiéis profetas a cultuarem só o Deus de Israel, porque só Ele é Deus. Então, o povo conversava, para nós tem sido inútil, não está fazendo diferença nenhuma cultuarmos a Deus e sermos até perseguidos por adorar somente esse Deus. De nos abstermos das coisas que os homens do mundo praticam, o que está valendo para nós? Era isso que eles conversavam entre eles. E o Senhor ouvia. Mas o Senhor não mudaria o seu plano por causa da reação do seu povo ou da sua igreja. Ele apenas enviou o profeta para dizer, aguardem e não julguem, enquanto ainda não terminar a história. É mais ou menos como você que entra, pega um filme pelo meio e já diz, por alguma razão, que ele não presta. Talvez você se engane. Talvez se você pegar o livro pelo meio, você vai achar que ele não é bom, que não faz sentido. Realmente não vai fazer. Então, também, sem observarmos o fim da história, estamos cometendo um erro terrível. É interessante, o Salmo 73 tem uma temática parecida. É um salmo em que o salmista, ele começa o salmo, no primeiro versículo você já vê ele resumir o salmo. O que o salmo vai dizer? Que ele diz assim, com efeito, Deus é bom para com Israel. Então, de fato, certamente, Deus é bom para com Israel. Eu é que quase desviei os meus passos. Quase me resvalaram os pés. Ele disse, porque o pensamento do mundo acabou influenciando sua mente e sua forma de ver Deus e ver a vida. E daí o poeta escreve o Salmo 73 para dizer que mesmo os ímpios prosperando, nós não temos noção do que está acontecendo na história. Ele diz, eu quase caí até o momento em que Deus teve a bondade de me pegar e levar no seu santuário. Então o santuário de Deus pode ser entendido de duas formas. Uma delas era o santuário que estava lá em Jerusalém, mas possivelmente não é essa a referência. Não é observando o culto meramente que o sujeito chegou a essa conclusão. Então deve ser o santuário celestial. Essa é a opção de Martin Lloyd Jones quando escreve sobre o Salmo 73. E no Salmo 73 nos é dito isso, o Senhor me levou para o santuário e eu pude lá observar o fim dos ímpios. Aí tudo fez sentido.
Deus está colocando eles em lugares escorregadios. E aí eles vão caindo, até ir à completa destruição. Mas só posso ver isso se Deus me transmitir, compartilhar comigo a visão que Ele está tendo da história. E por isso Deus enviou o profeta, para que o povo perseverasse, descobrisse que há diferença sim em ser fiel ao Senhor nesse mundo e ser infiel. Há uma grande diferença. E se você julga que não há diferença, que não compensa, então observe esse texto e você vai descobrir que isso é ofensivo a Deus, são palavras duras com o Senhor, quando alguém pensa que não há vantagens em se servir a Deus. Exatamente essa é a temática. Vamos observar aqui, verso 13, diz: as vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis, que temos falado contra ti? Vós dizeis, é interessante que aqui é sempre uma alusão àquilo que é falado, a uma expressão verbal, certo? Oral. Então diz o Senhor, mas vós dizeis, que temos falado contra ti? Vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus mandamentos e em andar de luto diante do Senhor dos exércitos. Então, de que nos valeu? É tudo inútil. Em primeiro lugar, que essa expressão verbal que acontecia no tempo de Malaquias, e que ninguém expressava-se assim no templo, mas certamente nos bastidores, no dia a dia, era o que se falava, e que talvez no seu ambiente em que você vive, isso não é dito, mas dentro da sua mente pode ser que seja dito. E seremos julgados não só por palavras verbais, mas também por nossos pensamentos. O final do Salmo 19 diz assim, Senhor, é a oração de Davi, e no final ele diz, Senhor, que as palavras dos meus lábios e o pensamento do meu coração sejam agradáveis à tua presença. Não sejam ofensivos a Deus, não sejam de provação, de tentar provar a Deus, de testar Deus, de se colocar na condição de vítima e colocar Deus como algoz. Isso é inadmissível, seja no nível do pensamento e muito menos em nível das palavras, pode ser colocado Deus dessa forma, porque isso é uma injustiça. Como eu disse, agora Deus, com Malaquias, vai nos levar para o santuário e nós vamos observar o fim dos ímpios. E quando nós observamos o fim dos ímpios, naquilo que a Escritura nos revela, o que acontece conosco é que nossa opinião muda. Muda a respeito de Deus e muda a respeito das coisas. Por isso te é enviada essa revelação de Malaquias. Os homens praticam toda sorte de males e parece que se dão bem por isso. Que o ímpio e o perverso têm ganho. Em outras palavras, numa alusão a um dito popular, na nossa vida hoje o crime compensa, porque os criminosos se tornam ricos, mas os homens de Deus são oprimidos. Exatamente o pensamento do Salmo 73 e o pensamento expresso pelo povo. Inútil é servir ao Senhor. Não há utilidade em eu temer ao Senhor e andar de luto, de me abster das coisas, de ficar triste com as maldades do mundo. Isso só está me fazendo mais deprimido e não está me ajudando em nada, porque não há utilidade. Então, não há proveito nenhum em andar nos preceitos de Deus. Essa era a palavra do povo. Verso 15, Deus continua revelando o que havia no coração dos homens e o que eles conversavam nos bastidores. Ora, pois, nós reputávamos por felizes os soberbos. Também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então, dois pensamentos, um que é inútil e outro pensamento que não há punição. A ideia de impunidade pode estimular que as pessoas se desviem, exceto aquelas pessoas que creem na palavra de Deus e que sabem que o homem dará conta de tudo o que diz e tudo o que faz e tudo o que pensa um dia diante do Senhor. É curioso isso, que o homem vai dar conta diante de Deus. Jesus falou de que cada palavra frívola que nós dissermos, prestaremos conta diante de Deus. Então, palavras que nós dizemos no dia a dia têm peso
e será motivo de julgamento no dia do Senhor. Por isso, até o que nós dissemos, temos que ter cuidado, até aquilo que nós falamos corriqueiramente no dia a dia. Porque ou são palavras úteis que edificam, ou são palavras destrutivas. Como eram as palavras dessas pessoas conversando nos bastidores. E não é à toa que Paulo escreve aos Coríntios e diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Se eu me entrego a conversas nocivas, eu me tornarei nocivo. Eu serei envenenado por raiz de amargura, como escreveria o escritor aos Hebreus sobre isso. Essa raiz de amargura vai contaminar muitos. Então, nos meus bastidores, eu não posso dizer aquilo que desagrada o Senhor, porque Jesus disse que por cada palavra minha, cada pequeno advérbio, cada artigo que eu disser, fazendo uma expressão, eu serei recompensado para o bem ou serei recompensado para o mal. Mas eu vou ter que prestar conta disso. Então a grande verdade é essa, que Deus aqui está criticando as palavras, e que podem ser também palavras pensadas, porque o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, e no capítulo 2 ele diz que os ímpios que não conheceram a lei serão julgados pelos seus pensamentos. E esses pensamentos acusando ou defendendo diante de Deus. Você imagina, o sujeito ser julgado pelo seu pensamento não tem nem como escapar. Não há escapatória. E diante de Deus que conhece nosso pensamento, nosso coração, devemos até disciplinar a nossa própria mente. Não é fácil, mas é um exercício diário de você tirar da sua mente tudo que desagrada a Deus. Como diz o Salmo 19, repetindo aqui, que as palavras da minha boca e o pensamento do meu coração sejam agradáveis, sejam aceitáveis diante de ti. Então, por isso, não existe, não podemos hospedar na nossa mente algum sentimento de impunidade, de revolta com Deus, porque o ímpio não está sofrendo. O que está acontecendo, na verdade, é que Deus está reservando para o dia da ira. Pedro fala isso também. Pedro diz que nos últimos dias virão escarnecedores, pessoas zombadoras, pessoas cínicas, pessoas irreverentes, e falarão para o povo de Deus: cadê a volta do Senhor? Os apóstolos não falaram que ele viria? Os profetas não diziam que ele viria? E os pais já morreram, as pessoas já passaram, os apóstolos morreram, não existe mais nenhum, e ainda assim o Senhor não voltou. O que vocês têm a dizer sobre isso? E aí Pedro faz assim: essas pessoas desconhecem que de longo tempo fez o Senhor os céus e a terra, e ela foi formada. Assim também Deus está entesourando para o fogo, diz o apóstolo Pedro, do capítulo 3 da sua segunda epístola. Ele diz: Deus está entesourando para o fogo as coisas visíveis. Então, não pense que esse juízo não vem. Ele vem. A aparência que os homens têm disso, o pensamento que os homens têm sobre isso, pouco vai alterar na história, ou praticamente nada. Vai alterar o destino deles. Porque os que creem serão recompensados. É exatamente essa palavra do profeta Malaquias, que ele diz: não é nem inútil e nem existe impunidade. Olha só o que ele vai dizer aqui, que o Senhor está dizendo pela boca do seu mensageiro Malaquias. Verso 16, depois que ele diz que os ímpios tentam ao Senhor e escapam, verso 16 diz: então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros, o Senhor atentava e ouvia. Deus estava ouvindo tudo, todos os pensamentos e palavras. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem o Senhor, para os que se lembram do seu nome. Isso aqui nos reporta ao livro da vida, que diz o apóstolo João que aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida não vão passar pela segunda morte, não entram em julgamento, não serão condenados. Esses que têm o seu nome escrito. E aqui está dizendo os que temem ao Senhor, e a palavra temer ao Senhor é um equivalente veterotestamentário, um equivalente no Antigo Testamento da palavra fé. Então, no Novo Testamento, creia e serás salvo. No Antigo Testamento se dizia: teme ao Senhor. Por que a ideia de temor é tão forte a ponto de equipararmos a fé?
É simples, querido. Fé significa uma confiança absoluta. E o temor do Senhor significava que os homens não temiam Baal, porque Baal não existe. Os homens de Deus não temiam os deuses pagãos, o deus Dagon, a deusa Iva, o deus Osíris do egípcio, que parecia terrível, o deus, ou qualquer outro deus, né? A deusa Ísis dos egípcios, qualquer das mitologias. O povo não tinha medo deles e não agia por medo deles. Por quê? Eles não existem. O único Deus que existe é o Deus de Israel, eu temo é a Ele. Daí a ideia de temor ficou vinculada à ideia de fé. Temem ao Senhor aqueles que julgam que só o Senhor é Deus, porque os que adoravam a Deus eram instigados, eram exortados a crer somente nele. Os deuses pagãos não eram deuses que existiam num panteão cananita, em que Baal, os deuses babilônios, os astros, o sol e o próprio Deus ocupavam o mesmo espaço. Davi escreve o Salmo 19 exatamente para dizer que o Criador do sol é o Senhor. Então não devemos adorar o sol, e sim o Criador do sol. Então essa é, na realidade, a proposta bíblica sempre. Então os que temiam o Senhor tinham o seu nome anotado. Os que confiavam no Senhor tinham diante de Deus o seu nome escrito. E olha como eles serão tratados, como existe diferença, ainda que os nossos olhos não veem. Não confie nos seus olhos. Aparentemente o ímpio está levando vantagem, mas é só aparente. Veja o verso 17, os que lembram o nome do Senhor, ele diz, eles serão para mim particular tesouro, assim que Deus nos trata, como tesouro. Naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos, poupá-los-ei como o homem poupa a seu filho que o serve. A raça humana está desde a queda de Adão destinada à destruição eterna. Uma destruição que não vai acontecer nessa vida, porque é preciso que haja uma segunda vinda de Cristo, e nessa segunda vinda o grande trono branco, e aí também serão congregados todas as pessoas que já existiram e comparecerão diante do trono do Senhor. Então essa é a sentença que está dada. Porém, os que temem ao Senhor são como filhos. Um homem que poupa seus filhos, ainda nesse tempo a doutrina da adoção de Deus não estava sendo ensinada, mas estava sendo plantada na mente dos hebreus. Observe bem que diz, como o homem poupa seus filhos que ama, assim o Senhor poupa aqueles que se lembram do seu nome. Eles serão um tesouro pessoal de Deus, e Deus vai tratá-los como tesouro, como especiais. Então vale a pena perseverar num tempo em que tudo te diz para negar. As pessoas, os demônios, os meios de comunicação, as obras de arte, todas estão sendo usadas para te dizer, abandone o Senhor. Não creia que Ele virá uma segunda vez, Ele não virá. Tem sido tão eficiente essa obra que surgiu aí nos anos 90 uma teologia que contaminou alguns pastores brasileiros. Eu vou dizer o nome da teologia para você ficar atento, que vez por outra você vai ver no YouTube uma mensagem de pastor que vai expressar essa teologia, essa ofensa a Deus, que se chama teísmo aberto. A ideia de que Deus existe, mas que Deus não sabe o futuro, porque o futuro não aconteceu. Então está tudo em aberto. Deus está fazendo a história na medida em que a história progride. Esse pensamento a teologia do processo, como foi conhecido no passado, e hoje é conhecido como teísmo aberto, ou seja, a história está em aberto, ainda não está concluída, contaminou vários pastores. E o pastor, que era muito capaz na sua forma de exposição, chamado Ricardo Gondim, da Assembleia de Deus, tornou-se adepto do teísmo aberto e começou a pregar isso na sua igreja. E eu, pessoalmente, vi um vídeo do Ricardo Gondim, que muitos reputavam como uma boa expressão dos evangélicos brasileiros, um homem culto. Ricardo Gondim dizer, Jesus não vai voltar. Olha o que ele estava dizendo. Jesus só falou que viria uma segunda vez para produzir um efeito na igreja, para que nós vivêssemos nessa expectativa da vinda, mas ele não vem.
Em outras palavras, o que o pastor Ricardo Gondim e os teólogos da teologia aberta estão dizendo é que Jesus mentiu. Pode dizer outra coisa, mas ele está ofendendo a Deus, dizendo que Jesus não vem. E eu falo isso porque nós temos uma tendência de o sujeito abriu a Bíblia, a gente diz, é de Deus, e já vai ler com o coração mais ingênuo e aberto e receber veneno, como foi essa expressão do Ricardo Gondim, que demonstra que ele não crê. Se ele não crê na segunda vinda, ele não crê em Jesus, porque Jesus prometeu que voltaria. E o que ele promete, ele sempre cumpre. A história não está aberta, ela está fechada. Deus já determinou o dia. Nós não sabemos, os anjos do céu não sabem quando vai ser esse dia, mas Deus sabe. Isso são palavras de Jesus. E se Jesus falou, queridos, não vai ser um pastorzinho, seja de São Paulo, seja de Botucatu, seja de onde for, seja do estrangeiro, que vai me convencer a abandonar aquilo que o meu Senhor me disse, aquele que morreu na cruz no meu lugar. Então continua ele no verso 18, que ele diz que ele vai poupar o seu filho que o serve, verso 18. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Vereis outra vez. Ele está dizendo que várias vezes nós temos já percebido. As pessoas enganam e são enganados. Estão produzindo uma sociedade impossível. Isso sim é uma utopia. Uma sociedade viver como eles vivem e ainda serem felizes, que é isso que estão buscando. Vamos romper com os laços de Deus, vamos romper com a palavra de Deus, isso tudo é coisa do passado. Vamos romper com tudo, porque é simples, nós precisamos ser felizes. Há outros que dizem, não vamos romper com nada, porque a nossa felicidade está com Deus. E se a nossa felicidade está com Deus, ponto final. É Ele que vai trazer. E se não for dele, eu não quero. Então alguns vão perseverar. E Deus está observando e escrevendo os que temem ao Senhor, os que não cedem essa conversa venenosa, essa má conversação que corrompe, que corrói os bons costumes. Então, essa má conversação precisa ser banida, principalmente do meio de Deus. E Deus está dizendo aqui, nem é inútil, vai haver uma grande utilidade, porque eles serão separados para mim, como um tesouro especial. E aí ainda diz, não há impunidade, porque os ímpios vão responder por suas palavras, por tudo o que disseram, e até os falsos evangélicos, falsos presbiterianos, falsos cristãos, vão ter que responder por cada palavra pecaminosa que disseram. Porque isso é pecado. Insurgir-se contra o nosso Deus. E aí, ele diz, não é inútil, não há impunidade, e o profeta Malaquias conclui dizendo que também há diferença. Você vai ver de novo a diferença. Aí vai ser a última vez. Você vai ver a diferença. Se você ler o capítulo 4, é uma promessa da vinda do Senhor Jesus e uma promessa também da vinda de João Batista para preparar o caminho do Senhor. João Batista que é chamado do profeta Elias. E tanto é uma figura que nos é proposta aqui, de Elias. Alguns comentaristas, você não é obrigado a aceitar isso, nós não temos tanta evidência, mas alguns dizem que Eliseu morreu. Eliseu era uma figura de Jesus e Elias uma figura de João Batista. Uma coisa curiosa é que, enquanto que muitos dos sinais que Elias produziu foram milagres para a morte, enquanto que os de Eliseu foram 2 milagres para a morte e, se não me engano, os 8 milagres para a vida. Pode ver, Eliseu ressuscita pessoas. Olhem a história de Eliseu. Uma criança, uma mulher estéril dá luz a uma criança. Então, há toda uma história de Eliseu como se ele fosse figura de Jesus. E Elias, uma figura de João Batista. João Batista mostra que é uma figura. Quando perguntam para ele se ele era o profeta Elias que tinha voltado, ele disse, não, eu não sou o profeta Elias. Quem és tu então? És tu um dos profetas e tudo? Ele disse, não, eu sou só a voz que clama no deserto. Que humildade, né? É Deus falando. Deus é que deve ter os méritos.
eu sou a voz que clama no deserto. É interessante a postura de João Batista, mas ele disse que ele não era Elias. Mas aqui ele é colocado como o profeta Elias, você vai ver, porque quando o Senhor vier, ele vai trazer juízo. E há muitos pais que são maus para os seus filhos, e são muitos filhos que são maus para os seus pais. Então ele diz, eu estou enviando o profeta Elias para que o dia que o Messias chegar, ele não destrua a terra com severidade. Por quê? Eu estou enviando o profeta Elias para converter o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Para que eu não venha e fira a terra com maldição. Interessante. Então ele diz que a primeira vinda de Jesus seria catastrófica, não tivesse o povo sido preparado. João Batista batizou até sacerdotes. Até gente do Sinédrio foi batizado por João Batista. Vê que homem extraordinário, sem fazer um milagre. Idumeia, Itureia, tudo que tinha ali cercando os arredores da nação de Judá, foi batizado, da circunvizinhança do Jordão, foi batizado no Rio Jordão por esse profeta de Deus. Bom, mas isso você vai ver no capítulo 4, não é o nosso assunto. Eu queria, para encerrar esse assunto, contar para os irmãos um extremo que um irmão nosso passou. Alguns dos irmãos talvez não saibam, mas o regime comunista caiu na União Soviética por causa de um pastor. Porque na Romênia, caiu na Romênia. Na Romênia existia uma resistência evangélica muito forte. Então o imperador Ceausescu, percebendo que ele estava sendo, de alguma forma, ele estava tendo a população dividida, mandou prender um pastor da Assembleia de Deus. E os evangélicos da Romênia acometeram para aquele lugar, cercaram a casa de mãos dadas e disseram que a polícia, para entrar, teria que matá-los. Então eles estavam dispostos a dar a vida por esse pastor da Assembleia de Deus, que era um homem do Senhor. Então a polícia ficou temendo e a população, sabendo disso, parecido com o que aconteceu na Paulista por causa dos 20 centavos, que acabou derrubando a presidente do Brasil, lá também a população começou a ir para a casa desse pastor e fazer o cerco e alimentar contra o imperador Ceausescu, que era o ditador desde os tempos do final da Segunda Guerra Mundial. Então Ceausescu percebeu que ele tinha uma força, ele retirou o seu exército. E aí o povo começou a tomar as ruas, até que tomaram o palácio. A população matou o ditador Ceausescu e destruiu suas estátuas, seu palácio, destruiu sua família. É muito triste dizer isso, mas foi o retorno da democracia na Romênia, que aconteceu logo depois da queda do Muro de Berlim. Bom, isso eu estou contando aos irmãos, porque eu quero falar de um pastor da Romênia, que é o grande responsável pela força evangélica dentro da Romênia. A Romênia não está tão distante de nós. Como o próprio nome do país sugere, eles falam o romanesco, que é um latim moderno. Então, se você escutar um romeno falando, entre uma frase você vai perceber uma palavra semelhante ao nosso idioma, falado até parecido com o nosso sotaque. É muito interessante no romeno essa presença do latim, porque eles são um latim moderno. Os romenos tiveram um pastor metodista chamado Ricardo Wurmbrand. E o pastor Ricardo Wurmbrand foi várias vezes assediado pelo regime comunista para que ele servisse ao regime comunista. Os pastores da época deles pregavam que Deus era o Estado, era a União Soviética e que os mensageiros de Deus seriam os ditadores. Ricardo Wurmbrand não aceitou esse tipo de pregação e ele sofreu várias vezes. Uma das histórias que eu sei dele é que certa noite ele entrou para pregar no culto e tinha uns homens vestidos de capa comprida, parecendo com aquelas do Matrix, certamente com armas lá embaixo, parado nos cantos da igreja. E quando ele entrou, um deles puxou o pastor pelo braço e diz: "O senhor preparou a mensagem para hoje à noite?" Ele disse: "Preparei. O senhor não vai pregar nela. O tema do seu sermão está debaixo da caixinha do púlpito." E o pastor Wurmbrand então subiu
pressionado. Eram agentes, tipo agente da KGB, só que da Romênia, preparados para prendê-lo, se ele não obedecesse. Ele levantou essa tampinha do púlpito e viu um papelzinho, ele pegou, estava escrito nada. Ou seja, não queriam complicar a vida do pastor, que ele destruiu toda a mensagem. Pois o pastor não teve dúvida. Ele foi lá em Gênesis capítulo 1 e disse que no princípio não havia nada. E Deus criou do nada esse universo maravilhoso que nós temos. Então, o pastor Wurmbrand fez o seguinte apelo. Olhou para os homens que estavam de capa preta e disse: se vocês tirarem a falsidade, a hipocrisia, a maldade do coração de vocês, a perversidade, não vai ficar nada. Mas esse nada é a oportunidade para Deus criar um universo maravilhoso. Foi essa a mensagem do pastor Wurmbrand. E por que eu estou citando ele? Porque ele, muito mais do que nós, foi atormentado pelos pensamentos secularistas e ateístas. O pastor Ricardo Wurmbrand, quem defende aí petismo, PSOL e tudo aí, não faz ideia do quão terrível é para a população um regime ditatorial dessa ordem. Quem esteve debaixo disso queria sair. Pergunte-se para si mesmo por que os alemães orientais construíram o Muro de Berlim. Não foram os ocidentais. Foi para impedir que as pessoas fugissem. Como a Cuba sempre tentou impedir que os cubanos fugissem para o Brasil, fugissem para Miami. Porque ninguém quer ficar debaixo desse regime. E graças a Deus o Brasil foi liberto. Mas eu estou dizendo essas coisas porque o regime comunista raptou o pastor Wurmbrand e levou ele para as cadeias. Ele ficou 14 anos, olhem só, 14 anos debaixo de um processo de lavagem cerebral, que inutilizou muitos líderes, pensadores e opositores do regime comunista, mas não teve efeito sobre o pastor Wurmbrand. E quando perguntaram como que o senhor ficou 14 anos preso em cadeias comunistas e o senhor não abandonou a fé? E ele conta algumas das coisas que ele passava. Ele disse que eles punham os alto-falantes e deixavam ele nu e mandavam correr na sala. Se ele não corresse, ele apanhava. Então ele tinha que correr, e a Romênia é um país muito frio. Os irmãos terem ideia, quando você vê filmado o filme de Drácula, o Drácula é originário da Romênia, viu? É da Transilvânia, né? Fica lá na Romênia. Então é um país muito frio. E ele corria nu pela sala, num frio. E quando ele estava exausto, escutando os alto-falantes dizerem: cristianismo é mentira, comunismo é verdade. Cristianismo é mentira, comunismo é verdade. Sempre dizendo isso, e ele correndo pela sala, tinha um momento que ele não aguentava de cansaço, ele caía. Jogavam um balde de água fria nele, e ele levantava e continuava correndo. Ele disse que durante esse tempo, ele se lembrou: Davi dançou para o Senhor. Aí ele dizia para Deus: Senhor, é uma dança em teu louvor que eu estou fazendo, correndo aqui. E ele nu, no frio, molhado pela água que jogaram nele, congelando, esse homem corria como um cântico ao Senhor. Ele cantava na sua mente, e enquanto a voz dizia que ele não ouvia: cristianismo é mentira, comunismo é verdade. E o pastor Wurmbrand perseverou firme em várias circunstâncias. E quero me reportar, para encerrar, numa última experiência que ele teve quando ele já estava muito debilitado fisicamente. Ele teve várias vezes na enfermaria, teve várias vezes prestes a morrer. E o pastor Wurmbrand, então, numa dessas situações críticas, foi levado para uma mesa, e enquanto ele estava lá nessa mesa, a sua ideia começou a dizer: você vai acabar entrega os seus companheiros, que é o que eles querem saber, para que eles sejam presos e torturados também. Entrega a sua igreja. E não adianta servir a Deus, não compensa. E ele disse que ali, então, ele escreveu uma oração que ele transcreve no seu livro. Aliás, ele tem 2 livros famosos: Torturados por Amor a Cristo e Cristo em Cadeias Comunistas. São 2 livros que vale a pena você ler. E o pastor Wurmbrand, esse pastor da Romênia, fez uma oração que ele escreveu num papel. E ele orou a Deus dizendo o seguinte: Senhor, se tu não existes, se Jesus foi uma mentira, como eles estão dizendo, Jesus nunca veio nessa terra.
Eu quero dizer que eu ainda creio no Senhor. E eu te amo mais do que qualquer um desses homens. Eu ainda te amo, mesmo que o Senhor não tenha existido. Mesmo que seja verdade o que eles estão dizendo. Então as mentiras estavam invadindo a mente dele e ele se apegou ao seu amor ao Senhor. O pastor Wurmbrand é um fato histórico. Ninguém escapou das lavagens cerebrais que era feito por gente. As lavagens cerebrais foram elaboradas por cientistas que entravam dentro da mente, que conheciam o cérebro humano a tal ponto que conseguiam fazer com que os homens abandonassem o que criam e começassem a crer no comunismo ou se tornassem inúteis. O pastor Wurmbrand resistiu porque ele segurou na sua fé até o fim. E ele disse: eu amo o Senhor. E Deus era com ele. Numa determinada noite ele tinha decidido se matar exatamente para isso, para não entregar os seus amigos. E ele, como ele tinha estado na enfermaria, ele trouxe vários comprimidos para que ele pudesse dormir, e ele ia tomar esses comprimidos aquela noite e se matar. E ele ajoelhou na cama, se despedindo da vida e orando para Deus, dizendo: Senhor, eu não posso entregar a minha igreja, é o que eles querem. E orando a Deus isso, e por isso, explicando por que ele ia se matar, enquanto ele orava, ele escutou um barulho na porta. Ele havia escondido os comprimidos dentro do colchão, para que ninguém descobrisse. E nessa hora que bateram na porta, ele falou: o que está vendo? O rapaz disse: não, é porque vai ter uma inspeção da ONU aqui. Então o que nós queremos dos direitos humanos aí? Nós estamos trocando os colchões. Estamos levando o seu colchão velho, você vai dormir num colchão novo hoje. E levaram os comprimidos dele embora. Ele falou: se Deus me tirou os comprimidos, Ele vai me dar força para resistir. Essa é a história de alguém que não se deixou levar pela influência do meio. E muito menos nós vamos ser mal influenciados pelos nossos olhos. Eu não creio no que os meus olhos dizem, eu creio no que a Escritura fala. Eu sou discípulo de Jesus. Então, se o mundo diz que não há diferença entre ser crente e não ser crente, eu prefiro ouvir o que Deus tem a me dizer. Ele está dizendo: há uma diferença e você vai ver isso com seus próprios olhos. Aguenta firme. Não abandone sua fé. Não assuma as práticas do mundo. Não se torne mundano. Não vale a pena. Porque o Senhor está ouvindo tudo, está vendo tudo e tem um memorial. E vai mostrar a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Que Deus nos abençoe e que perseveremos sempre fazendo a vontade de Deus e abençoando a vida de pessoas. Vamos louvar a Deus com as vozes dos nossos coristas?